Muito bem, tá começando o Refil por aqui, eu sou o Arthur Gubert e hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. E a partir de agora você se torna a pessoa mais interessante da sala, com os assuntos que nós vamos falar hoje. Começando com política chinesa, nunca interessou tanto a nós brasileiros, né? Quem é que vem depois do Xi Jinping? Tem também a Amazon, que vai demitir 500 mil de pessoas até 2033. Ainda nessa toada de emprego e automação, o que os seus filhos deveriam estudar na era da inteligência artificial? Artigo bom demais lá do Financial Times. Tem também uma pesquisa dizendo se o jovem de hoje é mais narcisista do que no passado. E a gente termina com o custo dos desastres climáticos, que bateram recorde. Tudo isso depois de eu fazer o refil do meu café. E você já sabe, né? Entrando no link que tá ali na descrição do episódio, né? No YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts. Você cai lá no site da O Brother e faz a sua assinatura de cafés especiais com o cupom REFIL, te dando aquele desconto bacana. Bueno, o programa de hoje tá bem nessas pautas, né? Futuro, automação, gerações e um pouco de política internacional também que acaba pegando no nosso calo. E eu quero começar falando sobre o Xi Jinping na China. Esse artigo do New York Times, muito bom, achei espetacular. Gosto do New York Times, que consegue se manter antenado, né? Com informações privilegiadas. Aliás, hoje tem duas do New York Times. Tem essa primeira e a matéria sobre as demissões da Amazon também são deles. É um jornalismo investigativo que eu acho muito bom. E essa questão da sucessão do Xi Jinping é um tema bem, assim, tabu na China, né? Porque o fato da China estar se desenvolvendo tanto e tão rápido e estar exportando tanta tecnologia e tanta coisa bacana nas redes sociais, que hoje você abre o Instagram e vira e mexe aparecem uns prédios cheios de neon e uma legenda do tipo, a China vive 3 mil anos na frente e tal. Não cai nessa, tá? Isso aí muita coisa é propaganda impulsionada pelo governo. Porque a China é um regime autocrático. Tem esse cara lá, o Xi Jinping, que não vai sair tão cedo. Mas já se fala sobre a sua sucessão. Só que essa é uma das perguntas que ninguém em Pequim ousa fazer em voz alta. E também uma das mais decisivas pro futuro do país e pros rumos do planeta Terra. Quem virá depois dele, né? Do Xi Jinping. Ele tá com 72 anos e já governa a China há quase 13. Consolidou, né? Um poder pessoal comparável apenas ao de Mao Tse-tung, que é o cara que inaugura esse novo modelo comunista chinês a partir da Revolução Cultural em 1949. O Xi Jinping já eliminou rivais, já reescreveu as regras, inclusive aboliu o limite de mandatos, garantindo que ele próprio pode permanecer no cargo até morrer. Mas quanto mais tempo ele fica, mais delicada se torna a questão da sua sucessão e mais arriscado o futuro político do próprio regime chinês. O Xi está enfrentando o dilema clássico dos líderes autoritários. Se ele escolher um sucessor, cria um possível rival. E se não escolher ninguém, abre espaço para o caos quando ele eventualmente sair. E como ninguém dentro do Partido Comunista tem autoridade para debater abertamente esse assunto, o tema virou tabu. Um silêncio que diz muito sobre o tipo de sistema que o próprio Xi Jinping construiu. Dentro da cúpula do partido, que se reuniu nessa semana agora no encontro fechado no famoso Jinxi Hotel, lá em Pequim, né, palco de debates clássicos do Partido Comunista Chinês, o foco oficial da conversa é outro. São planos para fortalecer a economia, ampliar a inovação tecnológica, enfrentar a pressão nos Estados Unidos. Mas nos bastidores, diplomatas internacionais e analistas buscam sinais de quem poderia herdar o trono chinês. O problema é que o Xi Jinping se cercou apenas de pessoas leais a ele. O atual Comitê Permanente, que é o órgão máximo do poder chinês, é composto por aliados na faixa dos 60 anos, ou seja, chineses velhos demais para sucedê-lo daqui a alguns anos. A próxima geração de políticos, as que nasceu nos anos 70, ainda está espalhada em governos regionais e posições técnicas, e o próprio Xi
parece desconfiar dos mais jovens, que ele considera poucos testados pelas adversidades. Ele gosta, inclusive, de repetir nos discursos deles, né, uma frase clássica, que uma pequena rachadura pode se transformar em um colapso. Uma metáfora que serve tanto para represas quanto para lealdade política. Enquanto isso, tic-tac, o relógio avança. E cada ano que passa sem um plano claro aumenta o risco de que quando o Xi Jinping adoecer ou morrer, a China mergulhe numa disputa interna de poder. Um tipo de crise que ele próprio sempre prometeu evitar. Por ora, Xi Jinping parece convencido que não vai morrer nunca e que só a sua continuidade garante a ascensão chinesa. Mas o império que ele tenta controlar com um punho de ferro, talvez descubra cedo ou tarde que nenhum líder é eterno. E nem mesmo aquele que acreditou poder substituir a própria história. Agora é interessante aplicar aquela tese do exercício do tempo sobre a China, né? Porque eles existem há muitos e muitos e muitos mil anos. Tipo assim, muitos mil anos. Desde que eles existem, a Grécia subiu e desceu. O nosso querido Alexandre o Grande surgiu e morreu. O imperialismo europeu veio e foi. Os mongóis mataram e morreram. Né? E a China sempre ali. Claro, com mudanças de regime entre si, mas com uma identidade cultural permanente, presente, parece que eterna. E cada vez mais influente nos problemas que chegam até a nossa porta aqui no Brasil. Se tornando um grande parceiro comercial, influenciando com inovação e tecnologia. Então sim, esse é um assunto que a gente deveria estar de olho. Quem vem depois de Xi Jinping? Resta esperar. Vamos falar de demissões e de Amazon. Hoje, uma das maiores empregadoras do mundo, né? Que revolucionou o consumo global, tá prestes a fazer o mesmo com o emprego. Revolucionando também esse universo, porque documentos internos obtidos pelo New York Times revelam que a Amazon pretende substituir mais de 500 mil de trabalhadores por robôs até 2033, automatizando 75% das suas operações e transformando para sempre o modelo de trabalho industrial moderno. Em pouco mais de uma década, a força de trabalho da Amazon nos Estados Unidos triplicou, chegando a 1.200.000 pessoas. Mas agora, a gigante do varejo quer inverter o gráfico. Seus executivos acreditam que podem evitar contratar 600 mil pessoas graças a novas tecnologias de automação, economizando cerca de 30 centavos por item entregue. Já pensou o faturamento da Amazon, velho? O epicentro dessa virada é o novo armazém em Shreveport, na Louisiana, o mais avançado da empresa. Por lá, 1.000 robôs já trabalham ao lado de apenas 2.000 humanos. O número 25% menor do que o necessário em outros centros de distribuição mais antigos da própria Amazon. No ano que vem, quando as máquinas forem instaladas, esse número vai cair pela metade. E o plano é replicar esse modelo nas 40 instalações deles nos Estados Unidos até 2027. Inclusive nos maiores, em Virginia Beach e em Atlanta. Internamente, a Amazon vai controlando a narrativa, né? Vai trocando termos como automação por coisas mais simpáticas, tipo tecnologia avançada e cobots, né? Robôs colaborativos. A empresa também está estudando investir em ações comunitárias e eventos locais para suavizar o impacto nas regiões que perderão milhares de empregos. Pra vocês terem uma noção, esses centros de distribuição da Amazon ficam em lugares onde a cidade inteira trabalha lá. Então vai ser um golpe duro na economia de base americana. A Amazon afirma que está apenas tornando o trabalho mais técnico e melhor remunerado, com foco em formar novos técnicos em robótica. É o velho papo, né? Tem essa galera aí do IA, né, da inteligência artificial para automação que diz isso. Não! A gente vai qualificar o trabalho. A gente sabe que não é bem assim. Muita gente perde o emprego nessa hora, né? E os críticos alertam que justamente isso, se o plano der certo, a empresa vai deixar de ser uma grande criadora de emprego e vai se tornar uma destruidora deles. Modelo que, inevitavelmente, vai ser copiado por outros gigantes do mesmo segmento, como o Walmart, como o UPS, né, nos Estados Unidos.
Agora sim, pra mim, a ironia é que o sonho da eficiência total, né, perseguido, desde Jeff Bezos, agora se aproxima. E o que começou como uma promessa de facilitar a vida das pessoas vai acabar criando um novo tipo de desemprego em massa. Só que silencioso e bem organizado. Não sei se chegou na timeline de vocês essa semana, mas tem um porto na China onde não tem nenhum ser humano trabalhando. Ou tipo assim, quase nenhum ser humano trabalhando. Os navios são descarregados por IA, vão por um caminhãozinho de IA, são levados até a sua doca de carregamento por IA, sobe na doca de carregamento por IA, o conteúdo é checado por IA. Então assim, isso é irrefreável. A gente não evita mais, certo? Tem uma matéria daqui a pouquinho, a próxima, que é justamente sobre isso. O que ainda vale a pena estudar em um mundo dominado pela IA? Então, eu já vou amarrar esse assunto e vamos pro outro, porque se conecta. É a pergunta que tira o sono de muitos pais, né? O que ainda vale a pena estudar, né? Que faculdade o meu filho vai fazer? Que curso ele tem que fazer nesse mundo dominado pela inteligência artificial? Porque durante décadas a decisão entre seguir o sonho ou garantir o sustento guiou as conversas familiares sobre a universidade. No meu caso foi assim. Quando eu disse que eu queria fazer jornalismo, meu pai na hora me falou: pá, vou ter que sustentar pro resto da vida. Queria que eu fizesse engenharia como ele, ou arquitetura como a minha mãe, ou direito, ou outra profissão que fosse evidentemente com alguma espécie de garantia de dinheiro. Mas agora, meu irmão, com robôs escrevendo textos, analisando dados e até diagnosticando doença, esse caminho que parecia mais seguro virou instável. E segundo esse artigo aqui da Financial Times, a inteligência artificial está mudando o cálculo dos cursos universitários. As profissões baseadas em números, como finanças, engenharia, que antes eram tidas como imunes, agora estão entre as mais ameaçadas. Já que áreas que dependem de criatividade, empatia e pensamento crítico vão sair ganhando. E são justamente as que os pais tradicionalmente desaconselhavam. Vamos pegar um estudo antigo, como o do Institute for Fiscal Studies no Reino Unido, mostrava que medicina e direito eram os diplomas de maior retorno financeiro. Mas esses cálculos não previam o impacto da automação. E hoje a inteligência artificial não está só substituindo tarefas, está redefinindo o valor do trabalho humano. O que antes valia por eficiência, agora vale por originalidade e julgamento moral. Coisas que engenheiros não fazem. Está mais pro campo das humanas. A história mostra, eu gosto sempre de olhar para o passado para entender o presente e projetar o futuro, que cada onda tecnológica sempre cria novas oportunidades. O erro é imaginar que o número de empregos é fixo. O que muda não é a quantidade de vagas, mas o tipo de talento que o mercado precisa. E o conselho final vem menos dos economistas e mais dos artistas. Siga sua seta, para onde quer que ela aponte. Algo mais ou menos assim, né? Em outras palavras, estudar o que desperta curiosidade e senso de propósito pode ser a estratégia mais inteligente na era da IA. Porque se os robôs vão fazer o trabalho previsível, o futuro vai recompensar quem pensar o impensável e tiver coragem de ser humano. Em um mundo cada vez mais automatizado. Se você é ouvinte do Refil, você já me ouviu cagar tese sobre isso aqui, né? O que é escasso, meu irmão? É fazer conta, planilha? Carregar navio, né? Trabalhar num depósito da Amazon? Não, irmão, isso não é escasso. Isso hoje uma linha de código simples resolve. Isso não é futuro, velho. Futuro é aquilo que o robô não faz. Futuro é aquilo que a eficiência não domina. Futuro é aquilo que só existe dentro da sua bela, redonda, cabeluda ou careca, mas cabeça. Foca nisso. Vamos falar sobre gerações, da revista Psyche, lá dos Estados Unidos. Durante anos, psicólogos e colunistas apontaram o dedo para os jovens dizendo que eles eram narcisistas, vaidosos e mimadinhos. Esse argumento parecia convincente, né? Porque olha para a rede social, selfie, stories, filtros, hashtags, tudo isso parecia comprovar que o mundo estava se tornando um gigantesco espelho digital. Mas esse novo estudo que eu vou te contar agora, lá da Universidade de Viena, sugere o exato oposto. Os jovens de hoje são menos narcisistas do que os de décadas passadas.
Eles analisaram mais de 540 mil pessoas em 55 países entre 1982 e 2023, ou seja, estudo grande com amostragem gigantesca em larga escala, e não encontrou qualquer aumento nas medidas de narcisismo grandioso, aquele de ego inflado, né? O cara que precisa de aplauso. Muito pelo contrário, os níveis desse traço estão em queda. Isso contraria toda a narrativa construída desde os anos 2000, né? Quando estudos sugeriram que uma epidemia de narcisismo existia entre os millennials. Livros, manchetes, matérias falavam da geração do eu. E até a crise financeira de 2008 chegou a ser atribuída à arrogância dos jovens que teriam feito apostas financeiras irresponsáveis. Mas olhando com mais dados e menos preconceito, a história muda completamente. Cientistas explicam que as redes sociais não estão alimentando o ego, estão alimentando sim a comparação constante, o que tende a reduzir a autoconfiança e não a aumentá-la. Além disso, os jovens de hoje demonstram mais empatia, mais engajamento comunitário e mais tolerância do que gerações anteriores. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de calouros universitários envolvidos em trabalho voluntário saltou de 66% em 1990 para 84% em 2008 e hoje, em 2025, é ainda maior. O mundo pode até ter se tornado mais conectado, mais performático, mas isso não significa que os jovens estejam mais vaidosos. Talvez apenas mais conscientes das próprias vulnerabilidades. E a conclusão dos autores desse estudo é simples e otimista. A juventude não é mais egoísta, ela é mais cooperativa, mais diversa, mais aberta. Se existe um espelho nessa história aí, ele reflete muito mais do que vaidade. Ele reflete mudança. Pra fechar, uma do Guardian aqui, ó, que mistura natureza e dinheiro. Porque os primeiros meses de 2025 já entraram pra história. E não de um jeito bom. De acordo com o grupo Climate Central, o semestre de janeiro a agosto, né, fechando em 31 de julho, foi o mais caro já registrado em desastres naturais nos Estados Unidos, com 101 bilhões de dólares em prejuízos causados por 14 eventos climáticos. O epicentro dessa tragédia foi o incêndio em Los Angeles, né? Aquele fogaréu lá que devastou bairros inteiros em janeiro, destruindo 16 mil edifícios e provocando cerca de 400 mortes diretas. Sozinhos, os incêndios da Califórnia somaram 61 bilhões de dólares em danos. O desastre mais caro do tipo que não envolve furacão. E esses números só não são mais impressionantes porque até agora, em 2025, não teve um grande furacão, né? O que mostra que o custo das catástrofes não depende mais de eventos isolados, e sim de uma sequência de extremos cada vez mais frequentes. Secas extremas, enchentes extremas, tempestades, incêndios, que vão se retroalimentando num ciclo de destruição. Agora, olha como políticas públicas e a atenção do governo impacta nisso tudo, tá? Porque esse levantamento é uma continuação do trabalho da NOAA, a NOAA, a Agência Federal Americana que acompanhava os desastres bilionários desde 1980, mas parou, porque o governo Trump encerrou o programa esse ano alegando mudanças de prioridade. E o ex-chefe do projeto, um cara chamado Adam Smith, deixou o cargo após 20 anos e agora tenta reconstruir esse banco de dados de maneira independente. Então, assim, enquanto o clima se torna mais violento, a capacidade de resposta dos governos enfraquece. A FEMA, a Agência Federal de Emergências nos Estados Unidos, teve cortes severos e passou a repassar responsabilidades aos estados. Especialistas alertam que os Estados Unidos está sentado como um alvo para o próximo grande desastre. Em 4 décadas, tá? Para você entender o tamanho desses custos e comparar com o passado, o evento extremo climático representava um gasto de 299 bilhões de dólares, tá? Entre 1985 e 1995, beleza? Tem vários anos aí, né? Agora, só nos últimos 10 anos, o custo foi de
1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Então, assim, a curva é clara. Os desastres estão se tornando mais caros, mais letais e mais previsíveis, porque são uma consequência direta da crise climática. O planeta cobrando a conta e o preço vem em trilhões, né? Agora, esse assunto não é sobre aquecimento global, se ele acontece ou se ele não acontece, e se a gente influencia em algo. O fato é que o clima sim está passando por mudanças extremas. E eu tô falando de Estados Unidos porque aqui no Brasil a gente infelizmente não tem dados tão consolidados para analisar a relação entre impacto econômico para nuances de ordem natural. Agora, bicho, é só você olhar para sua própria história. Eu me lembro quando eu ia pra escola em agosto, no inverno, de sair encasacado de casa, velho. Estudava de manhã. Hoje em dia já não é mais assim, né? A gente tem dias super quentes em agosto, a gente tem dias super frios em março. A gente tem chuvas fora de época que provocam coisas gigantescas, como a enchente do ano passado. Então, assim, vamos acordar que o clima tá mudando? Eu até aceito a discussão se a gente influencia muito ou influencia pouco. A minha opinião pessoal é que esses ciclos climáticos acontecem já há muito tempo. A gente teve algumas eras do gelo, a gente teve alguns movimentos de placas tectônicas que abriram novos oceanos, como por exemplo o mar Mediterrâneo, que nunca foi um mar, ele era um vale. Então assim, dito isso, o clima está mudando, a gente precisa ficar atento e se preparar, porque aparentemente vai ser muito mais constante daqui para frente. O Refil vai ficando por aqui no dia de hoje, mas volta amanhã às 6 da manhã, pontualmente, para você ficar cheio de assuntos, cheio de ideia para trocar, com um repertório bem mais complexo de assuntos e informações. Adoro fazer esse programa, cara. Sabe por quê? Porque me mantém conectado com a contemporaneidade. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me informar, isso me deixa muito feliz. E eu espero poder transmitir um pouquinho disso para vocês. Então assim, se você curte, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, vai lá no YouTube, compartilha, né? Vai lá no Spotify, manda pros seus amigos, dá uma nota, comenta. Vamos junto criar uma comunidade de galera interessante, que é o que o mundo precisa. A gente precisa de razão crítica, pensar com a própria cabeça, chegar às conclusões a partir do que a gente aprende. E o Refil tem essa missão. Eu sou o Arthur Gubert, amanhã eu tô de volta pro Sextou do Refil. Tchau, tchau.